A Câmara realizou na última sexta-feira um seminário sobre políticas públicas e direitos dos povos indígenas do município de São Paulo. Com atualmente 18 etnias indígenas espalhadas pelo município de São Paulo, o Legislativo paulistano, através do vereador Hélio Rodrigues, promoveu um seminário para debater políticas públicas e o direito dos povos indígenas. Um dos temas abordados foi a questão da saúde. Segundo o médico Mário Cabral, um dos principais fatores de adoecimento na comunidade indígena tem origem social. A redução do território indígena, tá? E o empobrecimento da fauna e da flora nos territórios, como por exemplo aqui em São Paulo, impede que os indígenas desenvolvam seus ofícios tradicionais plenamente. Tá? Então, leva a uma situação de não trabalho, de desemprego crônica na população indígena. Geralmente, quando eles se inserem como trabalhadores proletarizados, ganhando, em geral, menos, em trabalhos mais precarizados. Então, isso é determinante para a saúde, porque gera, por exemplo, o alcoolismo, o uso de drogas e outras coisas, tá? E também adoecimento mental. A questão da alfabetização dos indígenas também foi abordada durante o seminário. A professora Jupiara Vieira explicou sobre a importância da educação bilíngue nas escolas das aldeias. Isso é muito importante para poder eles manterem a cultura mesmo original guarani. Por isso que a importância das escolas especializadas, as escolas indígenas guaranis, para poder perpetuar até a parte da cultural, porque se perdeu muito das outras etnias, como nós estávamos falando, tem etnias que foram até perdidas por conta de não ter esse trabalho. E aí se a criança vai e acaba perdendo a língua, perdendo essa origem toda da etnia dela. Outro ponto destacado pela professora é a questão do bullying, que afasta os indígenas das escolas convencionais. Infelizmente, ainda existe essa discriminação. Que foi uma reclamação que nós ouvimos muito das mães e dos pais indígenas, até de muitos dizerem assim, eu comecei na escola, eu parei de ir na escola porque eles ficavam, é índio, e fazendo o que nós chamamos hoje em dia de bullying. Procuramos fazer um trabalho na Prefeitura de São Paulo até para que todos voltassem às escolas, até os mais velhos, porque nós vimos assim, a grande maioria e até nem terminava o ensino fundamental. Para a presidente do Conselho dos Povos Indígenas do município de São Paulo, é importante que o Legislativo paulistano abra espaços de debates como esse. Abrir um espaço, ter o reconhecimento dos indígenas, que não tem visibilidade dentro do estado de São Paulo. O maior desafio é nós estar aqui hoje, sentado com não indígena e falando, abrindo nosso coração como se tem direito, assim, porque não é fácil a gente estar aqui dentro do estado de São Paulo e não ter esse reconhecimento da questão indígena. Cada um desvia apoia, mas do seu jeito, aí depois o indígena fica em visibilidade. O que nós temos na cidade, uma população de mais de 15 mil indígenas, uma parte em contexto urbano, outra parte nas aldeias. Então nós precisamos saber quais são as políticas públicas que são importantes para os povos indígenas, para respeitar os seus costumes, as suas tradições, a sua história.